Imagina só a situação. A justiça determina que uma pessoa é, por direito, cidadã italiana. É uma vitória, um direito garantido. Só que, na prática, esse direito fica congelado, preso numa montanha de burocracia. E o mais impressionante é que milhares de pessoas estão vivendo exatamente esse paradoxo agora. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar para muitos descendentes de italianos. A justiça já bateu o martelo, o direito à cidadania existe, mas aquele documento essencial, o passaporte, parece algo inalcançável. E todo esse sonho esbarra em um obstáculo com um nome bem específico. E o nome desse nó burocrático é transcrição. Parece uma coisa técnica, né? Mas na verdade é o que faz a cidadania sair do papel e virar realidade. Pensa assim, sem a transcrição para o Estado italiano, é como se a pessoa legalmente ainda não existisse como cidadão. E é exatamente isso que joga as pessoas num verdadeiro limbo burocrático. Elas têm a cidadania na teoria, reconhecida por um juiz, mas na prática, nada acontece. E as consequências disso na vida real são gigantescas. Afinal, sem essa transcrição, nada de passaporte, nada de carteira de identidade italiana, qualquer plano de morar, trabalhar ou mesmo estudar na Europa como cidadão europeu fica completamente paralisado. Agora vamos entender melhor como isso acontece, porque é aqui que a gente chega no coração do problema. Um abismo enorme entre o que a lei italiana diz e o que de fato acontece nos escritórios em Roma. E olha, o contraste é gritante. A lei é super clara. O prazo máximo para esse processo de transcrição deveria ser de 180 dias. Mas a realidade em Roma, as esperas passam fácil de 2 anos. A lei também obriga a administração a dar uma resposta. Mas o que as pessoas encontram é o chamado silêncio administrativo, ou seja, um vácuo total. Essa história toda já seria um absurdo se fosse só um caso de burocracia lenta. Mas a coisa fica ainda mais séria, porque houve um momento raríssimo, uma admissão de falha que veio de dentro do próprio sistema. A figura-chave aqui é Francesca Barbante. Ela é a chefe do Estado Civil de Roma, ou seja, a pessoa no comando do departamento que está no olho do furacão. E o que ela falou em público foi, no mínimo, surpreendente. Em uma fala pública, ela não tentou maquiar o problema. Foi direto ao ponto, admitindo que o sistema está quebrado por razões bem básicas. Falta gente qualificada e em quantidade suficiente para dar conta do serviço. E aí veio a revelação mais chocante. Uma frase que, sozinha, explica quase tudo. Ela disse: "Aqui em Roma, somos 5 no total." Isso mesmo que você ouviu, 5. Uma equipe de 5 pessoas para cuidar de todos os processos de transcrição na capital da Itália. Com essa confissão, fica muito mais fácil de entender as causas reais por trás desse colapso, usando as palavras da própria chefe do setor. Então, os motivos são bem claros e foram listados por ela mesma. Primeiro, uma falta gravíssima de pessoal. Segundo, uma necessidade enorme de mais treinamento. Terceiro, um certo receio da equipe na hora de analisar documentos estrangeiros. E, para completar, a total falta de resposta, o tal do silêncio administrativo. É a receita do caos. Ok, a gente já sabe que a equipe tem só 5 pessoas. A pergunta óbvia é: qual o tamanho da fila que elas têm que enfrentar? O número é de cair o queixo. Vamos colocar isso em perspectiva. De quantas pessoas, quantas famílias, quantos processos nós estamos falando que estão simplesmente parados, esperando uma solução em Roma? 120 mil. Esse é o número estimado de processos esperando na fila. 120 mil pessoas que são, no papel, cidadãs, mas que, na vida real, não conseguem exercer os seus direitos. Quando a gente coloca esses números lado a lado, a situação fica até visualmente absurda. De um lado, uma montanha de 120 mil casos. Do outro, uma equipe minúscula de 5 funcionários. A conta simplesmente não fecha. É uma tarefa humanamente impossível. Então, o que a gente está vendo aqui não é um simples atraso burocrático. É uma falha estrutural. Um verdadeiro colapso do serviço. E o mais inacreditável é que isso é abertamente reconhecido por quem gerencia o sistema. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Uma pergunta que vai muito além da papelada e toca na essência do que significa ser um cidadão. Porque, afinal, de que vale ter um direito garantido por lei se o próprio Estado não cria as condições para que ele seja usado? O que é um direito se ele não pode ser exercido?